Boa noite a todos. A graça e a paz, amém? Que bom, para mim é um privilégio poder mais uma vez estar com os irmãos. A gente tem aí tido o privilégio de poder ministrar em várias igrejas. A gente aí cruza esse Brasil de ponta a ponta e a gente entende aí o desafio de poder exercer o ministério da palavra, e cansativo. Muitas das vezes a gente deixa de ter aquele momento com a família, e não que a família fique prejudicada com o nosso ministério, não. Eu tenho uma disciplina, os irmãos sabem disso. Quem me ouve, quem tem aí a experiência de sempre estar me ouvindo, sabe que eu sou bem radical nesse aspecto. Geralmente eu tenho uma dedicação prioritária com a minha família no meio de semana. De segunda, quando eu chego de viagem, a quinta-feira, quando eu viajo na sexta pela manhã, eu viajo sexta, ministro sexta-feira, sábado, domingo. Muito difícil eu pregar em culto à noite, muito difícil. São raríssimas as vezes que eu prego em culto à noite, porque logo depois do meio-dia, 1h, quando termino o seminário no Brasil, eu já entro num voo 2h da tarde. Geralmente nem domingo eu almoço, são raras as vezes que eu almoço domingo. Quando todo mundo está numa mesa de domingo almoçando, eu estou num café de aeroporto fazendo um lanche, porque eu já saio da igreja, já vou para um voo, e para me chegar o mais cedo possível em casa no domingo. E às vezes eu não consigo chegar no domingo, chego na madrugada de domingo para segunda, mas é muito cansativo, muito cansativo. Enquanto todo mundo quer viajar, eu não quero viajar. Minhas férias é o contrário. Férias para a maioria das pessoas é viajar, né? Férias para mim é ficar em casa. Então, e é muito cansativo, e nós entendemos que Deus nos chamou para exercer o ministério da palavra e dedicar. A palavra de Deus diz: aquele que deseja o ensino, que gaste no ensino. Então, demanda muita meditação, muito estudo da palavra, e a gente quer entender o que Deus realmente quer comunicar à igreja. E eu queria nessa noite que nós coloquemos o nosso coração diante de Deus, para a gente poder receber uma porção diferente da palavra, no sentido de olhar para algo na sua vida que você sempre julgou como sendo possivelmente uma coisa difícil, e na verdade muitas coisas difíceis na sua vida pode ser a graça de Deus te salvando. Muitas dificuldades, muitas fraquezas, muitos insultos, até mesmo necessidades, e muitas das vezes perseguições, angústias. Na verdade, a graça de Deus na sua vida, querendo te livrar de algo até pior. E nós queremos poder falar um pouco a respeito da fraqueza que Paulo fala, e que isso muitas das vezes é motivo até de dúvidas. Qual é essa fraqueza que Paulo falava? E um outro nome que ele dá para a fraqueza dele é o espinho na carne dele. Nós queremos poder, ainda que rápido, meditar nesse sentido. Abra sua Bíblia, não há necessidade de você se levantar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 2. 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 2. Todos acharam? Assim diz o texto sagrado: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele se refere a ele, né? Noutra tradução fala, foi levado ao paraíso. Se foi no corpo, fora do corpo, não sei, Deus sabe. O que sei é que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei,
Deus sabe. Você sabe por que Paulo repete isso de novo? Sabe por que Jesus fala assim, na verdade vos digo? Quando Jesus fala, na verdade vos digo, e Paulo repete, o conceito de repetição é a mesma coisa que Jesus está dizendo, na verdade vos digo. Por quê? Porque naquela época não tinha bold, naquela época não tinha itálico, é assim mesmo. Então, quando alguém repetia, é porque ele queria fazer uma ênfase naquilo que ele estava fazendo. Quando você vê Jesus falar, na verdade vos digo, isso é uma ênfase. Essa informação não significa nada na nossa vida, só vai incrementar o sermão, entendeu? Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, inefáveis, coisas que ao homem não é nem permitido falar. Nesse homem me glorio, mas não a mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse me gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que convém a mim mesmo, para impedir que eu me ensoberbecesse pelo motivo da grandeza das revelações que ele recebeu quando ele foi levado ao paraíso, da grandeza da revelação que ele recebeu quando viu coisas inefáveis, que é até difícil falar, para impedir que a soberba crescesse no coração dele, por conta das grandezas, Paulo diz que foi colocado um espinho na carne dele, um mensageiro do diabo, de Satanás, para atormentar. Na sua tradução fala o quê? Para bater na cara. Verso 8. 3 vezes Paulo diz que orou ao Senhor que tirasse aquilo dele. Mas Deus respondeu dizendo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, Paulo, ele é aperfeiçoado, ele se desenvolve, é na sua fraqueza. Aí Paulo diz, portanto, eu me glorio ainda mais e me alegro ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo nas minhas fraquezas, eu me alegro nos insultos, eu me regozijo nas necessidades, eu me alegro nas perseguições, eu me alegro nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que sou forte. Pai, eu sei que não é o pregador que é eficaz, é a Tua palavra que é eficaz. Por isso, reparte, Deus, conosco aquela porção dobrada do Teu Espírito, que nos renova, nos consola, nos exorta, nos edifica. E aquilo que eu não consegui falar aos meus irmãos, que o Teu Espírito consiga. Amém, por Jesus que oramos. Eu sou um pregador novo, eu tenho apenas aí 4 anos de pregação pelo Brasil. Eu sou um pastor novo, eu tenho aí apenas 3 anos de ordenação pastoral. E eu sou um crente convertido novo, eu apenas tenho 10 anos de conversão. Mas Deus, pela graça dele, e principalmente por aquilo que eu ensinei aos irmãos, que nós, muitas das vezes, não experimentamos o trabalhar de Deus na nossa vida, por conta de muita resistência, e aquilo que Deus poderia fazer até num curto período, muitas das vezes demora anos e anos e anos. E durante muitos anos eu resisti a Deus no sentido de pecados, no sentido de uma vida completamente errada. Eu frequento a igreja desde os meus 8 anos de idade, onde eu fui para um EBF a convite de uma prima minha. Me batizei aos 17 para 18 anos, mas eu só fui me converter aos 30 anos. E a partir do momento, hoje eu tenho 43 anos.
E a partir do momento que eu passei por esse processo de conversão, e é muito difícil falar para a minha geração que alguém pode frequentar a igreja, ouvir até mesmo Deus, chorar na presença dele, ser até batizado e pior, virar até pastor, sem nunca ter convertido. Tem muito pastor que nem convertido é. Tem muito líder que nem passou pelo novo nascimento. Mas eu tive uma experiência assim, muito genuína de novo nascimento há mais de 10 anos atrás. E é interessante que, se você perguntar para mim quantas vezes eu já ouvi Deus, ouvi mesmo, eu posso dizer que eu tive 2 experiências na minha vida de ter convicção que eu ouvi uma voz de Deus audível no meu ouvido. 2 vezes. Eu tive 2 vezes a experiência de literalmente ouvir Deus falando comigo: meu filho, faça isso. Os pensadores, os eruditos, chamam isso de epifania. Epifania é quando você tem uma experiência sobrenatural com Deus, aonde você vai além da percepção. E sinceramente, eu tomo até as palavras de Paulo, não sei se foi fora, não sei se foi dentro do meu ouvido, eu sei que eu ouvi Deus. Alguém disse também que um pregador, durante toda a vida ministerial dele, de pregação da palavra, talvez ele consiga ouvir da parte de Deus diretamente, sabe, assim, aquela palavra direta de Deus, numa pregação, 3, no máximo 4 vezes. A maioria das mensagens que a gente prega, a gente aprende com alguém, é um livro que a gente lê, é um seminário que a gente escuta, é alguém que discipula a gente, é alguém que influencia a gente, de modo que tudo que vocês ouviram aqui, seja no módulo 1 do 6, seja no módulo 1 do SIM, que é o seminário de maturidade, tudo que você ouviu, com certeza, 80% eu aprendi com alguém. 80% foi um livro que eu li. 80% foi uma mensagem que eu ouvi, e aquilo assim produziu algo até muito mais significativo dentro de mim, e talvez eu tenha traduzido isso de uma forma até diferente que eu ouvi do pregador. Mas são pouquíssimas as pessoas que conseguem ter um nível de experiência que Paulo teve. Pouquíssimas. O texto sagrado fala que Paulo viveu literalmente uma experiência de arrebatamento de sentido, aonde ele tem uma revelação da parte de Deus. Ele tem uma experiência que ele chega a dizer que não se sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Teve uma experiência de ver coisas, ouvir coisas que não é lícito até mesmo falar. Ele diz que não é lícito falar aos homens. Não é permitido até compartilhar o nível de experiência que Paulo teve. A gente sabe da história de Paulo. Paulo foi um homem assim, que eu recomendo você acessar o YouTube e buscar uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele fala sobre o apóstolo Paulo. Quem ouviu essa pregação? Você chora, porque ele descreve assim a conversão do apóstolo Paulo e a vida pregressa dele, aonde ele chama, as escrituras chamam de Paulo um touro indomável, um homem que literalmente fazia com que cristãos blasfemassem contra Deus, negassem a Deus, no caso o caminho, Jesus Cristo, e ele via as pessoas sendo mortas na frente dele, e as roupas ensangrentadas eram jogadas aos pés do apóstolo Paulo. Esse homem tem uma das epifanias dele, onde ele, no caminho de Damasco, ele tem uma experiência maravilhosa com Deus, e talvez na história da igreja não tenha existido um homem que tenha tido
tantas experiências igual o apóstolo Paulo. Alguém diz que Jesus morreu pela igreja, mas quem cria a igreja da forma como nós somos igreja é o apóstolo Paulo. Mas estranhamente nesse versículo, principalmente a partir do verso 7, apóstolo Paulo cita algo muito interessante. Ele fala: por consequência dessas revelações, pelo motivo de eu ter tido tamanhas revelações, a expressão que ele usa é grandeza das revelações. Não é só revelação, é uma grandeza. Ele diz: por conta dessas revelações, para impedir que eu ficasse soberbo, foi-me colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me atormentar. Numa outra tradução que talvez você tenha aí, fala-me bater na cara. Paulo não entra em detalhe o que seja realmente esse espinho. Tem muitas especulações, mas a questão não é essa. Ed René diz que o espinho na carne de Paulo era as perseguições. Eu até creio, né? Porque imagine se um dia vocês estiverem assim num congresso de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, chega um rapaz assim, magrinho, sabe? Sobrancelha grossa, barbinha bem feitinha, retinho, terninho, um botãozinho de lapela assim com a cruz, diante de 5.000, 20.000, 50.000 pessoas, e na língua muçulmana. Qual é a língua dos muçulmanos? No árabe? No árabe ele fala: estive desaparecido durante 10 anos, e eu não morri. Eu sou Osama Bin Laden. Tive uma experiência real com Jesus Cristo. Ele me visitou e eu sou cristão. Você ri. Você teria coragem dali para frente de estar num congresso desse homem? Meus irmãos, o Estado Islâmico ia explodir qualquer ginásio que esse homem tivesse. Esse homem, amado, para ele conseguir pregar, ele deveria ter assim um esquema de proteção na vida dele, porque o ódio que ia surgir no Estado Islâmico por conta de Osama Bin Laden ter se tornado um cristão, eu não sei se a gente teria coragem até de vê-lo pregar. É exatamente isso que aconteceu com Paulo, amado. A palavra diz que o ódio no coração do povo judeu crescia de saber que Paulo havia se tornado um cristão. Por isso que eu acredito que as perseguições, quando Paulo chega lá no final, ele fala: me regozijo nessas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições. E ele chega a dizer: Deus, eu queria ficar livre disso. Agora, amado, eu não estou aqui para levantar pontos, o que seja o espinho na carne de Paulo, mas fato é que ele relata que o espinho, seja qual for, se é problema, se é dificuldade, se é algo na vida dele, se é uma enfermidade, não sei. Não sei o que seria o espinho na carne de Paulo, mas o fato é que a Bíblia diz que era um desconforto na vida dele. Aquilo era uma fraqueza, uma limitação, uma deficiência, algo na vida dele que deixava ele assim numa situação de falar: como é que pode, Deus? Eu ser um homem de Deus, eu conhecer o Senhor, eu ter tamanhas revelações, mas no entanto existe dentro de mim alguma coisa que me bate na cara. Querido, eu vou ser sincero com você.
Você pode dar um soco na cara de um homem. Você pode dar um chute na canela dele. Você pode dar até uma dedada no olho dele. E não só num homem, mas numa mulher também. Mas não tem nada humilhante que levar o quê? Um tapa na cara. Porque enquanto um soco fala de força, um tapa fala do quê? De humilhação. Mas é interessante que fica claro nessa questão do espinho da carne de Paulo, é que ele fala que isso foi colocado na vida dele por um só motivo. E não só por um só motivo, fruto de uma consequência. Qual foi a consequência que levou Paulo a receber um espinho na carne? Qual foi o motivo? A consequência foi o tapa na cara, a vergonha, a humilhação, a ambiguidade que isso produzia dentro dele. Isso produzia certo desconforto. Mas por que Paulo recebeu o espinho na carne? Por quê? Não, isso seria outro motivo. Por que Paulo recebeu o espinho na carne? Por conta, para impedir que eu me ensoberbecesse, por conta das revelações, foi-me colocado. Querido, não foi ele que foi atrás. Não foi ele que buscou. Foi colocado na vida dele, não sei como isso aconteceu. Porque, de que forma foi colocado. Mas querido, dorme com esse barulho. Você tem uma revelação. Você alcança algo que ninguém nunca alcançou. Você ensina algo que ninguém nunca ensinou. Você recebe da parte de Deus aquilo que ninguém recebeu. Você percebe aquilo que ninguém percebeu. Mas estranhamente, aquilo que você recebeu de bênção, por conta disso, é colocado um espinho na sua carne. E por quê? Para que você não se ensoberbecesse. Para que Paulo não tivesse uma soberba na vida, foi colocado na vida dele um espinho. E Paulo diz isso. A mim, o motivo de eu ter passado, recebido um espinho na carne, é para que eu não me ensoberbecesse por conta da revelação. É interessante isso. Ninguém nunca parou para pensar, e não sei se você já parou para pensar sobre isso, que muitas das vezes, aquilo que você recebeu de bom de Deus, pode ser sua maior ruína. Aquilo que você recebeu de revelação, aquilo que você recebeu de ministério, aquilo que você recebeu de graduação, aquilo que você recebeu de algo poderoso na sua vida, pode ser justamente aquilo que vai te levar à soberba. E Paulo diz que 3 vezes ele orou a Deus. E ele pediu a Deus que ficasse livre daquilo. Tirasse aquilo da vida dele. Deus, não dá para continuar sendo quem eu sou. Eu pensei que porque eu entendi isso no Senhor, porque eu recebi essa revelação, agora eu estou... Que vida maravilhosa. Que experiência maravilhosa. Que epifania é essa de ter algo de Deus e agora eu vivo uma revelação tremenda de Deus. Mas parece que Paulo chega à conclusão, parece não, a Bíblia fala que foi justamente por isso que Paulo tem algo na vida dele que o persegue, para impedir que eu me ensoberbecesse por conta da grandeza da revelação. E a resposta que Deus deu a Paulo, depois dele clamar para ficar livre desse espinho, foi: a minha graça te basta, Paulo. Porque o poder que eu quero produzir na sua vida não é através da revelação de que você teve. Posso falar uma coisa para você?
O poder de Deus na minha vida não vem através das mensagens que eu prego. O poder de Deus na minha vida se revela na minha fraqueza em coisas que eu não consigo vencer. Não é na glória, não é no aplauso, não é na revelação, não é quando eu percebo algo no mundo espiritual que ninguém nunca percebeu. Eu entendo a cada dia que o poder de Deus se revela na minha vida, em situações e em circunstâncias, aonde literalmente aquilo faz o quê? O que você hoje leva de tapa na cara? Qual é a sua fraqueza? O que na sua vida assim te produz até mesmo vergonha? O que na sua vida você assim se torna fraco? É curioso essa questão, para que eu não me ensoberbecesse. Aquilo que Paulo recebeu de bênção seria literalmente a sua ruína. Essa questão da soberba é algo assim terrível, né? Assim, e quando a gente lê isso, né? A gente percebe a nossa inescapável tendência a sermos soberbos por alguma coisa boa que a gente faça. E eu acho interessante uma história que eu ouvi certa vez, que na época do Império Romano, aqueles soldados que nas suas lutas, nas suas batalhas, eles saqueavam os reinos, né? E prendiam os generais do outro reino, pegava o rei, prendia também. O ritual dessa vitória, quando esse general chegava das guerras, ele ficava 3, 4, 5 anos em guerra, e depois ele voltava para Roma. E quando esses generais voltavam para Roma, havia uma recepção maravilhosa. Milhares e milhares e milhares de pessoas num túnel, numa rua, e pessoas de um lado e pessoas do outro, e as carroças assim, os carros cheios de ouro, os carros cheios dos despojos das guerras, os reis amarrados em corrente, os soldados do outro reinado levados como escravo, as mulheres do outro reino levadas como escrava, e aquele rei, aquele general era aclamado, aquele general era aplaudido, e ele na carruagem dele, com a sua armadura, com toda a glória das suas vitórias. Mas a história diz que havia do lado dele uma pessoa que era responsável para ficar do lado dele, falando uma frase: você é humano, fraco, não aceita essa glória, porque é isso que te derruba. Você é humano, você é fraco, só você sabe o que você é capaz de fazer na sua fraqueza. Você é humano, você é fraco. E ele ficava do lado dele o tempo todo falando: você é fraco, se você aceitar essa glória, você cai. Eu quero que nessa noite você aprenda que muitas das vezes, isso que você fica ouvindo, de que você muitas das vezes tem coisas na sua vida que existem, tem fraquezas na sua vida que existem, para que você aprenda a depender de Deus, mesmo diante de revelações e manifestações de Deus, assim, que arrebataram seus sentimentos, mas existe ainda dentro de você algo que você olha e fala: Deus, isso é um espinho na minha carne. E é isso que nós temos que tomar cuidado, igreja, a nossa soberba. Muitos de nós somos colocados, colocado muitas das vezes espinhos na nossa carne,
para que a gente saiba entender que nós somos humanos e que a gente não tem que ficar empolgado com muitas das vezes algo que Deus te dá. E eu sei, querido, que os espinhos que eu tenho na minha carne não é fruto das minhas revelações. E às vezes não, né? A maioria de nós aqui é colocado um espinho na carne, não fruto de epifania, de revelação de Deus, né? A maioria dos espinhos que nós temos aqui, num auditório como esse, está mais ligada a rebeldias, a pecados, a escolhas erradas, a equívocos, a excessos na vida, a durezas de coração, a traumas e feridas. A maioria de nós aqui tem espinhos na carne, não é por conta de uma revelação que recebeu de Deus. A maioria de nós aqui tem espinhos na carne, fruto de pecado, fruto de rebeldia, fruto de impureza. E quando eu conheço realmente o coração de Deus, e eu procuro entender o que Deus quer me ensinar, eu começo a ter uma leitura diferente dos espinhos que tem na minha carne. O fato é, amado, que seja por revelação, seja por pecado, seja por qualquer situação assim de imoralidade, de rebeldia na sua vida, olha aqui para mim, os espinhos que nós temos na vida, a maioria das vezes, são a nossa salvação. Talvez você nunca entendeu nessa perspectiva. Eu sei quem eu sou. Sem espinhos na minha carne, eu me colocaria num pedestal e desejaria ser aplaudido pelas pessoas. Todas as vezes que alguém me elogia, o meu espinho fala: você não é nada, você é humano, você é fraco, dependa de Deus e não desse elogio. Dependa de Deus e não desse aplauso. A nossa salvação, amado, está muito mais ligada à nossa dependência de Deus nas nossas fraquezas do que propriamente um aplauso que as pessoas nos deem. Todos nós, quando temos algo de melhor ou de maior, recebemos uma graduação, recebemos uma revelação, algo que, como Paulo fala, algo que produz uma grandeza na nossa vida. A maioria das vezes, presta atenção, seja sincero comigo, você recebe uma graduação no seu trabalho, você recebe uma patente melhor, você recebe um ministério, você é ordenado, você é reconhecido. A maioria das vezes, a gente se sente melhor que as pessoas. A maioria das vezes, a gente se sente mais importante. Por isso a necessidade de viver essa ambivalência, de viver dúvidas, de viver incertezas, fraquezas, essas ambiguidades da vida. Paulo chega a dizer em Romanos 7,15: eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, eu faço o que eu não quero. Ele usa a expressão, muito pelo contrário, Paulo diz: eu faço até aquilo que eu odeio. Miserável homem que sou. Querido, eu vou falar uma coisa para você. O homem mais lúcido que você imaginar na história da igreja,
o cara mais espiritual, mais santo, e eu não estou falando espiritual e santo no sentido pejorativo, não. Estou falando de homem assim, cheio de Deus, que tem revelações de Deus, que tem experiências maravilhosas com Deus, que entende o que ninguém entendeu, que escreve o que ninguém escreveu, que tem revelações maravilhosas, vive isso constantemente. Um filho doente, uma esposa que não entende o ministério, um pecado que cometeu no passado, e vira e mexe isso vem à tona, mesmo que ele tenha arrependido. Quando nós achamos que encontramos algo, quando nós achamos que entendemos algo, quando a gente achou que conseguiu agora ser o melhor, tá! Quando a gente achou que entendeu, nós somos assolados por medos, amados. Nós somos fracos, dúvidas, ambivalências na vida. Celebramos vitórias, amados. Cantamos vitórias. Proclamamos os nossos títulos, celebramos os nossos números, mas lá na frente, Deus mostra as nossas fraquezas. Diga comigo, eu preciso ter a humildade de reconhecer que sou fraco. Mas ninguém vai conseguir nada na presença de Deus sendo forte. Você sabe por que até hoje você não viu o poder de Deus na sua vida? Porque você finge que é forte na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus habita no mais alto, sublime trono, mas Ele habita no coração humilde, quebrado. Essa fraqueza de Deus, mas a maioria de nós não queremos reconhecer isso. Deixa marcado a sua Bíblia aí. E abra comigo em 2 Coríntios capítulo 1. Segunda Coríntios capítulo 1, verso 8. Eu vou mostrar um Paulo que talvez você nunca viu na Bíblia, talvez você nunca nem tenha prestado atenção na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia. Na sua tradução fala o quê? Irmãos, nós queremos que vocês encarem que a gente teve o quê? Aflições. Os quais foram além do quê? Um dia Paulo falou que nada que acontece na nossa vida é além das nossas capacidades. Mas um dia Paulo chegou à conclusão que Paulo falou assim, eu descobri que na vida acontece coisa com a gente que a gente não consegue. As quais foram além da nossa capacidade de suportar. Quem aqui na vida passa por coisas que você fala, Deus, eu não suporto isso, quem? Só esse pouquinho, o resto tudo é forte, então, assim, todo mundo responde aqui, beleza, glória a Deus, então, assim, eu quero descobrir, quero aprender isso contigo. Quem aqui passa por situação que fala assim, não consigo, tá difícil, quem? Então estou falando com o auditório certo. As quais foram muito mais além da nossa capacidade de suportar. Agora, veja isso que Paulo fala aí, amado. Vamos descer do ônibus, vê um negócio dele, não, para o ônibus. Dou conta de continuar, não, está difícil. Dorme com esse barulho. Olha o que Paulo fala. Ao ponto de perdermos a esperança da vida.
Irmãos, eu estou falando de Paulo. Paulo está mostrando para mim e para você que ele teve um problema na vida dele, que ele não teve mais vontade nem de viver. Mas olha só o que ele diz: de fato, já tínhamos uma sentença de quê? De morte. Agora, por que tudo isso aconteceu com Paulo? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita mortos. Deixa eu te falar uma coisa para você. Nós temos que ter espinhos na carne, porque senão a gente se acha. Amado, quando a coisa está muito boa, quando está tudo assim maravilhoso, ninguém me persegue, não passo por problema nenhum, não tem problema, não tem dificuldade, rapaz, eu começo a ficar preocupado, tem alguma coisa errada com a minha vida. Eu estou vulnerável. Porque essas coisas, amado, a gente precisa entender. Eu lembro uma vez que eu ia pregar assim, com um auditório mais ou menos desse tamanho aqui, só de pastores. Mas eu tinha ido na minha cidade, lá em Natal. Meu pai estava fazendo quimioterapia. Ele era vivo e estava no finalzinho lá da quimioterapia dele. E meu pai já faleceu. E eu pegava um mototáxi para ir todo dia lá no local da quimioterapia. E parece que os endemoniados dos mototáxis só passava na frente dos inferninhos que eu frequentava. Que me deixava mal. Falei, meu Deus, me deixava mal, lembrava, passava naquele lugar, mas aqui não, mas parece que eles sabiam. E aí, queridos, naquela semana, isso foi numa segunda, numa terça, numa quarta. Na quinta-feira eu voltei para Curitiba. E eu ia pregar na IFOL para uma quantidade enorme de pastores. E eu lembro que foi um poder de Deus, assim, eu ministrei lidando com as carências. E foi um derramar do Espírito Santo, assim, onde assim, Deus visitou poderosamente o poder de Deus, a grandeza de Deus chegou naquele lugar. E eu lembro que eu cheguei em casa assim, e eu falei para Deus, falei, Deus, mas que semana difícil. Me senti assim, aquelas lembranças daquele nível de pecado que eu vivia. E agora eu tenho essa experiência maravilhosa. Deus falou assim, está tudo certo. É isso mesmo que eu quero que você entenda. Porque todas as vezes quando você receber essa glória, eu quero que você lembre de onde eu te tirei. Jesus fala que ele era um homem de dores e sabia o que era padecer. Eu tenho dificuldade de andar com pessoas que não têm espinhos na carne. Eu não gosto desse cara assim, sabe? Do pedestal, esse cara da glória, esse cara que se coloca como o intocável, sabe? Que só falta colocar uma estátua na frente da igreja dele para todo mundo aplaudir ele. Eu não gosto. Eu gosto de gente que tem dores na alma. Até porque eu descobri no processo de liderança que as pessoas têm mais facilidade de se identificar com um líder mais humano do que com um líder assim intocável. Mais humano. Quantas vezes nós nos ensoberbecemos, achamos que somos assim o cara, a última Coca-Cola do deserto, por conta de recebermos alguma coisa de Deus. Paulo diz que só é possível ficar livre da soberba quando temos espinhos na nossa carne. Para que eu não me ensoberbecesse, foi-me colocado um espinho na carne. Soberba é algo assustador, amado. A palavra de Deus diz em Provérbios 16, 18 o seguinte: a soberba precede a ruína, e a glória do Espírito precede a queda. E muito mais ainda,
A palavra de Deus diz em Provérbios 16 a respeito da soberba, que a soberba é literalmente uma loucura. Isso é luciferiano, amado. A palavra de Deus diz que esse foi o pecado de Lúcifer. Ele se achou igual a Deus, amado. Querido, eu tenho dificuldade com liderança e com pessoas assim, que recebem um título, constroem um patrimônio, edificam um número de igreja, e de repente os caras se acham. Eu tenho dificuldade com esse tipo de proposta de liderança. Essa liderança intocável, esses caras assim que não pode ser questionado, esses caras que você não pode acessar a fraqueza deles. Volta lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz: para impedir que eu me ensoberbecesse, por causa das grandezas das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Diga comigo: mensageiro de Satanás. É estranho, amado, o papel do diabo na nossa vida. Um mal que nos faz bem. Alguém que leva tapa na cara. Você é atormentado, mas é isso que te faz bem. Agora, querido, diante disso, diante dessas humilhações, diante desse constrangimento, porque é constrangimento, amado, diante dessas perseguições, dessas necessidades, dessas fraquezas, dessas ambiguidades, dessas ambivalências, no meio de tudo isso, no meio dessas perseguições, desse espinho na carne, o desafio que Paulo traz é que tudo isso que aconteceu na vida dele produziu uma mensagem, nem que seja do diabo. Dorme com esse barulho. Mensageiro de Satanás, amado. Como é que pode você ter um nível de experiência de dependência em Deus que até o diabo prega para você? Aí você fica repreendendo. Aí você bota o dedo na cara de Satanás. Você fala e tal. E Deus está falando assim: enquanto ele não entender essa mensagem, ele não vai parar de ter isso. Você consegue ouvir uma mensagem de Deus através dos espinhos que você tem na vida? Será que você consegue ler essa mensagem? Todos nós aqui temos espinhos que nos incomodam. Todos nós somos fracos. Se nós temos a tendência à soberba, pode ter certeza que a gente precisa de espinho. Eu falo, querido, tem gente que tudo que ele precisa na vida é de espinho. E não é tem gente não, todos nós, amado. E isso é essa luta que a gente tem na vida. A gente nunca deve estar pronto, amado. Quando a gente tem espinho na vida, a gente sabe que não alcançou tudo ainda. Quando a gente tem espinho na vida, a gente sabe que ainda não está bom ainda. A gente precisa crescer mais. Nós nunca vamos estar num estado absoluto de equilíbrio, de constância. Sempre haverá espinhos. Tanto é que é profecia de Gênesis 3,18, né? A terra iria produzir o quê? Espinhos. É o espinho que coloca você com o pé no chão, para você não ficar só no terceiro céu. É o espinho que te leva para a terra. Eu não sei o que aconteceria comigo se eu não tivesse espinhos na minha vida. E quando eu olho para tudo que aconteceu na minha vida, eu sei que foi justamente esses espinhos que me salvaram.
E eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: a minha doença me curou. Porque ele era um cara, meu irmão, que ele pregava nos púlpitos da igreja do Brasil inteiro. As maiores igrejas do Brasil esse cara pregou. Mas ele terminava de pregar, colhia oferta, porque no ministério dele ele colhe a oferta. A igreja não dá oferta para ele, mas ele tira a oferta do povo. E o que o povo oferta é o que ele recebia. Mas quando ele terminava de pegar aquela oferta, ele ia numa boca, comprava uma pedra de crack, cheirava a noite toda e transava com 5 travestis. Fez isso durante anos, pregando no Brasil inteiro, cheirando crack, fumando crack e transando com travesti. Eu abri com ele o resultado do soro positivo do HIV. Ele falou: o HIV foi um breque na minha vida. Louvado seja o HIV, porque foi isso que Deus usou para me parar. Quando eu acho que eu estou subindo demais, quando eu acho que eu estou fazendo tudo certo, tapa na cara. Espinho. Quando eu penso que eu vi algo, e Paulo fala que nós temos que tomar cuidado de olhar para nós além do que convém, tapa na cara. Espinhos é o faroal da nossa vida cristã. É isso que nos guarda, que nos salva. Amém? Ou você entende isso, ou você lê os espinhos da sua carne, ou você consegue entender isso, ou tudo para você está amarrado, está repreendido. Eu repreendi isso, eu não quero isso na minha vida, está amarrado. Filho de Deus não passa por isso. Espinhos é a pura graça de Deus na vida de uma pessoa que tem uma natureza caída. Você podia repetir isso? Espinhos são a pura graça de Deus na nossa vida, pois temos uma natureza caída. Mensageiro de Satanás. A palavra Satanás significa opositor, contraditório. Muito daquilo que te opõe, amigo, meu irmão, muito daquilo que te contradiz, muito daquilo que você fica lutando, e muitas vezes você não consegue ler a mensagem de Deus nisso. Imagine uma vida sem oposições e contradições. Imagine uma pessoa que tudo que ele faz dá certo, tudo que ele empreende, ele não tem perseguição, ele não tem luta. Eu fico imaginando isso na vida de alguém, na minha vida. Você pode ter certeza que eu ia me endeusar, amado. Paulo diz que isso na sua vida, olha aqui para mim, o que você tem de oposição, de contraditório, que te machuca, que bate na sua cara, isso pode ser só um espinho, ou isso pode ser uma mensagem. Você pode olhar só como perseguição. Ah, todo mundo me persegue. Ah, eu tenho muita necessidade. Ah, todo mundo não tem, todo mundo tem, eu não tenho. E muitas vezes a gente vive só nisso, amado. A gente só consegue ver a fraqueza. A gente consegue só ver a humilhação. A gente consegue só ver o constrangimento, mas não conseguimos ver uma mensagem. Você tem que aprender a ver essa mensagem. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer nessa noite: você consegue entender a mensagem que Deus quer comunicar nos espinhos que você tem na sua vida? Ou você só sabe reclamar da vida? Como você interpreta os espinhos da sua vida? Pensa aí na quantidade de coisa que te tira o conforto. Pensa. Pensa nas coisas que literalmente batem na sua cara.
Pensa nas coisas que nunca funcionam. Como é que você interpreta isso? São só pessoas que ficam te perseguindo? São só necessidades? São só contradições? É somente gente que implica com você? Ou você entende o que Deus quer falar com você no seu espinho? Amado, eu vou falar uma coisa para você. Numa geração de Kenneth Reagan, numa geração de Maurice Cerulho, numa geração de Edir Macedo, Agenor Duque, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, te faz não querer interpretar os espinhos da sua vida. Porque essa galera só faz você repreender os espinhos e não entender a graça de Deus nas suas fraquezas, de depender de Deus. A lógica do mundo hoje, do mundo gospel é: se eu recebi algo de Deus com tamanha grandeza, se eu alcancei um nível espiritual em Deus, logo, nada de ruim pode acontecer na minha vida. Essa é a lógica do mundo. Essa é a lógica da minha geração. Mas Paulo entendeu que se não tivesse espinho na vida dele, ele iria surtar na soberba. Paulo entendeu, amado, que foi justamente aquilo que o salvou. E para a gente finalizar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, verso 7. 2 Coríntios 4, verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder e a capacitação vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos perseguidos, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo em nós sempre o morrer do nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada nessa morte, nessa fraqueza, nesse corpo fraco, nessa vida que nos coloca pressão, nessa vida que nos deixa perplexo, nessa vida que nos deixa perseguidos. Muitas vezes nós somos abandonados, muitas vezes nós somos perseguidos, muitas vezes nós somos pressionados de todos os lados, mas é isso que me faz entender que Ele colocou o poder dele em vasos fracos. Saia daqui nessa noite entendendo, amado, que a sua fraqueza é a melhor forma de o poder de Deus agir na sua vida. Eurípides, como é que eu permito Deus agir na minha fraqueza? Quando eu paro de fazer o papel do fortão, quando eu paro de achar que eu sou um intocável, quando eu chego para alguém e falo assim: eu preciso de ajuda, porque eu não consigo. Quando eu assumo que sou fraco. Porque quando você mostra que é fraco, amado, e que você precisa do poder de Deus para aperfeiçoar você, que você não consegue, amados. Seja fraco, meu irmão, e não forte, pois nós que estamos vivos, somos entregues à morte todo dia por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Espinhos é a graça de Deus numa natureza caída. Diga comigo: nem tudo que dói faz mal. Amém, querido? Nem tudo que te machuca, nem tudo que você leva tapa na cara faz mal. Sem dor, amado,
eu já havia me perdido há muito tempo. E nós ficamos muito mais tempo chateado pelo problema que a gente tem, do que entender qual mensagem que Deus está querendo dizer, o contraditório, o assinte, aquilo que é ambiguidade. Saia dessa reunião hoje convicto, termine de ouvir essa mensagem dizendo: Deus, eu entendi porque que eu tenho isso. É para eu ser fraco, é para eu depender do Senhor. Isso não é contra você não, meu irmão. Olha aqui para mim. Esse problema que você tem na sua vida não é contra você. É isso que te salva. Só um filho de Deus pode sofrer. Porque ele consegue olhar no sofrimento e ver uma mensagem de Deus para a vida dele. Só um filho de Deus. Todos nós aqui, todos nós, não somos por essência humilde. Somos por natureza soberbo. E por isso que eu repito, precisamos de espinhos. Ao invés de você pedir a Deus para tirar isso da sua vida, peça a Deus para ouvir uma mensagem disso que você tem na sua vida. E eu falo isso o tempo todo. Eu acho que esse seminário eu disse para você o tempo todo. Não peça a Deus para ficar livre dos seus problemas. Saiba como um filho de Deus pode agir nesse problema. Transforme as suas debilidades, transforme as suas fraquezas, transforme aquilo que bate na sua cara, transforme aquilo que é fraco na sua vida numa dependência de Deus, amado. Ou você pega o seu espinho e transforma numa dependência de Deus, ou você pega esse espinho e acha motivo para desviar. Motivos para abandonar seu Deus, motivos para não querer servi-lo mais, motivos para dizer: como é que um filho de Deus pode passar isso? Fala: Deus, eu quero ouvir, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E agora eu preciso eu não consigo nunca pregar sem falar de mim. Eu não tenho vivido um único dia na minha vida sem espinhos doendo na minha carne. Porque a questão é o quanto eu dependo de Deus nesses espinhos. Eu não tenho vivido um único dia da minha vida que os espinhos não estejam lá, que eu não leve um tapa na cara. A questão é o quanto eu estou dependendo de Deus e o quanto eu estou aprendendo a ouvir Deus. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Viu coisas indizíveis, mas para impedir que eu me ensoberbecesse por conta das grandezas dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que me tirasse, mas Ele me disse: a minha graça te basta. A gente tem que aprender a depender de Deus, amado. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais e mais, e me alegrarei mais e mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é aí que sou forte. Diga comigo: só um filho de Deus consegue entender o que é sofrimento. Porque ele não fica refém, mas ele ouve uma mensagem. Vamos levantar e vamos orar. Fecha seus olhos. Quantos aqui estão tendo, seja sincero, se expõe, amém? Quantos aqui
não consegue cantar a canção: Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os seus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Quantos aqui nessa noite não estão conseguindo ouvir a voz de Deus naquilo que bate no seu rosto? Seja humilde, levante a sua mão. Levante a sua mão. Então diga para Deus: Senhor, eu quero aprender. Eu quero parar de achar que o Senhor só fala na bênção. Senhor, eu quero parar de ouvir o Senhor só no xaracatá, no mover, na unção. Mas eu quero aprender a ouvir o Senhor no tapa na cara. Meu Deus, nós somos uma geração de pessoas que não conseguem ouvir o Senhor nas perseguições. Foi tirado da minha geração a graça de ouvir Deus nas tribulações. Foi tirado da minha geração a capacidade de aprender a ouvir Deus nas lutas, nas perseguições, amado. E mesmo que seja Satanás agindo na sua vida, você vai começar a aprender a ouvir Deus até naquilo que o diabo está fazendo na sua vida. Você achou que porque você viu isso, recebeu essa revelação, você não ia ter problema? Pois os problemas que você está passando é para você parar, é para te salvar, para que você não se achasse. Diga: Deus, eu quero aprender a te ouvir além do culto. Deus, eu quero aprender a te ouvir além da pregação de domingo à noite. Mas eu quero aprender a te ouvir nos tapas na cara, naquilo que me atormenta, naquilo que até mesmo me deixa envergonhado. Eu quero aprender a te ouvir em toda e em qualquer situações, favoráveis ou contrárias. Eu falei isso aqui durante o seminário. A minha geração só consegue funcionar quando tudo está dando certo. A minha geração só fala que Deus é fiel quando tem salário. A minha geração só fala que Deus é fiel quando tem carro bom. Eu não vejo a minha geração colocar o adesivo Deus é fiel na bicicleta, no Fusquinha ruim, 1960. Minha geração só fala que Deus é fiel quando ganha presente. Amado, Deus é fiel em toda e em qualquer situação. Quantos querem aprender a ouvir a voz de Deus na tribulação? Quantos querem parar de confiar em si mesmos? Você é pó, querido. E você vai aprender agora a funcionar mesmo quando nada dá certo. Fala: Deus, eu quero funcionar quando não há aplauso, quando não há reconhecimento, quando ninguém acredita que o Senhor está agindo na minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu quero trazer essa palavra com muita graça nessa noite, Deus. Graça de Deus sobre a sua vida. Você vai aprender a funcionar nas situações contrárias. Você vai parar de pedir para Deus um bom marido. Você vai parar, olha aqui para mim. Para de achar que vida cristã é ter uma boa esposa. Para com isso, querido.
Para de achar que tudo que você precisa é de um lugar tranquilo. Adão e Eva estavam num paraíso, amado, e mesmo assim eles jogaram a humanidade no ralo, para mostrar para mim e para você que você pode estar morando num paraíso e, no entanto, ser tentado e cair na voz de Satanás. Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, nós te adoramos, Senhor. Nós adoramos o teu santo nome e falamos, é o Senhor que é glorificado nesse lugar. Bendito seja o nome do nosso Senhor Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo nasceu num chiqueiro, amado, num coxo de animal, onde tinha porco, onde tinha gado, onde tinha animal, e isso não o afetou. Maria não entrou em depressão porque o filho dela não tinha um plano de saúde da Unimed. Como é que pode um filho de Deus não ter um plano de saúde da Unimed? Filho de Deus só tem que ter Unimed. Filho de Deus só nasce em apartamento standard. Não, amado, filho de Deus nasce em coxo. Isso não afeta ele. Diga comigo, eu não vou celebrar só quando tudo dá certo. Eu preciso funcionar. Eu preciso louvar quando tudo dá errado. Amém, querido? Dê uma salva de palmas para Jesus. Para Ele, amém? Para Ele. Podeis assentar, queridos. Amém, amados? Amém? Os irmãos podem continuar aqui que eles vão cantar a música. Eu sou péssimo nessa hora. Eu sou péssimo em apelo. Eu sou um desastre. O pessoal vem à frente para cantar, eu esqueço eles, entendeu? Perdão, eu sou. É mania de quem ensina a palavra. A gente acaba esquecendo esse momento, tem que orar para o povo. Rosana fala assim, por que você não orou pelo povo? Ah, perdão, esqueci. Olha aqui, querido, muito obrigado. Paulo usa uma expressão, quando eu estive no meio de vocês, vocês receberam a palavra com muita alegria. Amém, querido? Amém, querido? Tem igreja que eu prego no Brasil, que eu vou lá e prego e vou embora, mas tem igreja que eu sei que são meus amigos ali. Esses pastores aqui viraram meus amigos, amém? Amém. Não estou falando isso aqui de impressionar, não. O goiano é muito chato com comida. Goiânia é muito chato. Se você for em Goiás, você vai descobrir que a gente come muito bem. Qualquer ribimbó, igual no Rio de Janeiro, o pão. Qualquer portinha que você vai no Rio de Janeiro, você come o melhor pão do Brasil, né? O pão de vocês é um negócio sobrenatural, não tem lógica, não é? Aquele pãozinho do Vendas Novas lá é um negócio de doido. Não estou fazendo propaganda do Vendas Novas, não. É um negócio de doido. A comida goiana é muito gostosa. Mas vou falar uma coisa para você, eu nunca comi uma comida tão gostosa como eu comi ontem aqui. Eu tô toda hora lembrando daquele gosto, toda hora que fica na minha boca. Toda hora, que delícia aquele arroz com camarão, aquele risoto de camarão, que delícia. Mas muito mais interessante, muito mais gostoso é a comunhão, é a amizade. A gente quer sempre estar com vocês aqui, fazer parte da história de vocês, ver vocês crescerem, ver as meninas casando virgens, ver os rapazes respeitando as moças solteiras, ver os filhos crescendo em sabedoria, ver os casamentos saudáveis, amém, querido? Ver os homens respeitando as meninas, conhecendo as suas esposas só na noite de casamento, amém? Quero ver isso. Que não haja adultério entre vocês, que não haja traição, que os homens sejam marido de uma só mulher, que os rapazes nunca namorem a não ser com a esposa, com a futura esposa dele, com a Advir. Sabe da Advir? Quem é solteiro aqui? Homem solteiro. Quer dizer, Advir é a sua esposa. Advir um dia, entendeu? Advir. Piadinha sem graça, né?
Mas muito obrigado. Eu da próxima vez, porque quando eu venho para o Rio de Janeiro, é a cidade da minha esposa. Como a gente está em missões e a gente mora longe um do outro, minha esposa fica lá com a mãe dela e com a família. Minha cunhada está casando agora. Mas na próxima vez, assim, o carinho que vocês demonstram, eu vou honrar vocês, trazer minha esposa, trazer minha filha. E eu quero poder assim desfrutar mais e mais. A gente já está fechando a agenda com vocês para o ano que vem. São 2 agendas, primeiro semestre, segundo semestre. E eu acredito que nós temos uma longa caminhada aí em crescimento e maturidade. Muito obrigado, Deus abençoe. Não deixe de olhar nosso material. Aconteceu um probleminha no correio e a gente só pega o material segunda-feira, porque não descarregaram. Mas nós imprimimos a capa. Você pode pagar lá no cartão. Cada DVD não é R$15, é R$10. O preço que está de R$15 é 10. Tudo que você vê de 15 é R$10, desde que seja à vista. A prazo é R$15. Paga, você pode passar no cartão. Adquira nossas mensagens, porque você está investindo não só na minha vida, que a gente vive só das nossas mensagens, mas também missionários que a gente mantém no campo missionário e a gente ajuda. Amém, querido? Você pode ir lá, ver a mensagem, anotar, e no meio da semana, ou quinta, né, ou domingo, você pode procurar ali na recepção, que os DVDs vão estar lá na encomenda que você tem. O pessoal vai cantar uma música e com certeza logo depois o pastor pega a palavra. Shalom, Deus abençoe, beijo no coração.